Então, como eu estava falando, é um sonho, porque desde o início do meu mandato, começa falando do meu mandato, né, que eu apenas 2 anos que eu estou como vereadora e 2 anos que eu estou na política. Sempre gostei de política, porém, nunca havia participado. E eu entrei na política de uma maneira assim bem leve, sabe? Eu fui convidada para entrar, para ser vereadora, ou seja, candidata a vereadora, né? Porque até então eu não sabia que eu ia ganhar as eleições, nem imaginava, né? Porém, a partir do momento que eu tomei a decisão, eu quero sim, vou lutar, eu tinha certeza que eu ia lutar para ganhar. Então eu falei, regacei minhas mangas e comecei a trabalhar. E no início eu já tinha pensado sobre isso. Tinha pensado em um projeto, né, algo assim, não imaginava que era podcast, que também não tinha na época era só live, né, podcast é novo, pelo menos aqui pra gente, né. E eu pensei em política, com queijo, hoje eu tenho experiência disso, mas na época, depois eu vou falar sobre política com queijo para vocês, mas na época eu tinha pensado em algo político que poderia ter na nossa cidade, porque eu vejo assim que as pessoas não falam de política, fala assim. Às vezes tem medo, receio, né? Ou fala assim no seu dia a dia, com pessoas que é político, mas eu sou suspeita, porque eu adoro falar de política, sabe? Então às vezes, eu vou explicar algo pra você. Às vezes eu tô assim, com a família ou com os amigos, que não tem nada a ver com política. Na reunião de aniversário, exatamente. De repente, eu começo a falar de política. Assim, natural. E eu começo a falar e eu me empolgo, né? Vocês estão vendo aí como que eu me empolgo, gente. E eu me empolgo, começo a falar e comentar. Daí, às vezes, meu marido dá uma cutucada assim, Leila, chega de falar de política, muda de assunto, ninguém que tá querendo mais ouvir. E eu gosto tanto disso, que é natural. Quando eu vejo, eu tô conversando, é claro, se eu encontro pessoas que gostam de falar, o assunto flui, né? Mas aí surgiu isso, café com política. Essa ideia, eu falei, não, tá me barrando, alguns amigos falam, Leila, não vai começar a falar de política. Mas ainda a gente vai ter um quadro para falar exatamente de política e todo mundo